Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. Estamos a poucos dias do início do maior mundial de sempre, o primeiro com 48 países, e vamos dedicar o episódio desta semana ao lançamento do torneio. O meu nome é Francisco Martins e tenho comigo o Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Francisco, Rui e ao nosso convidado que eu não vou já dizer. E o Rui Malheiro. Como estás, Rui? Cumprimentos, Francisco, grande abraço ao Tomás e ao nosso convidado, que daqui a bocadinho já vão saber quem é. E não vou ter que esperar muito para assinalar a chegada de um dos maiores eventos desportivos do planeta. Reforçámos o nosso painel, aliás, com o Pedro de Oliveira. Esta época o Pedro treinou o Atlético Clube de Portugal, da Liga 3, patamar que atingiu apenas com 30 anos. Em 2018, o Sintrense abriu as portas do futebol sénior para ser adjunto. Não tardou a tornar-se ele próprio o líder de uma equipa técnica, tendo assumido pela primeira vez esta função na equipa universitária da nova SBE. Regressou ao Sintrense do Campeonato de Portugal em 2024, já como treinador principal, antes de ser responsável pelos estratagemas do Clube da Tapadinha. Pedro de Oliveira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu, boa tarde a todos, boa tarde a ti, Tomás, Rui, Francisco, e obrigado pelo convite. Espero contribuir o mínimo possível no que eu vosso. Nem há dúvidas. Nem há dúvidas. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Antes de sabermos quais são as expectativas do Pedro para o Mundial, queremos dar-lhe a oportunidade de falar sobre este percurso. Os 30 anos são a fronteira que separa os jogadores verdinhos dos jogadores mais experientes. No caso dos treinadores, podemos falar de um início de carreira precoce. Qual foi o grau de aceitação do balneário de um clube com 24 presenças na Primeira Liga, como é o Atlético, e onde há jogadores mais velhos do que o treinador? Posso tentar desmistificar um bocadinho isso. Eu acho que às vezes até se torna um bocadinho mais fácil. Ou seja, a comunicação, tudo o que é o fora-futebol, o extra-futebol, acaba por coincidir muitas vezes a fase de vida que eu já passei há pouco tempo e está ainda muito maduro, ou o que vou passar de alguns outros jogadores, por isso nunca houve qualquer problema. Muitas vezes ajudou e eu senti, desde que nós encaremos as coisas de uma maneira um bocadinho mais leve do que quando se fala muito e no mau momento, como é que vai ser e vão-te respeitar, não vão respeitar. Até o dia de hoje nunca tive qualquer problema. É mais fácil ver o futebol da perspectiva de quem está do outro lado. Sim, ou pelo menos na teoria é mais fácil baterem à porta e exporem os seus problemas ou sentirem as injustiças deles, eu consegui senti-las de uma maneira mais próxima, sabendo sempre que a palavra final vai sempre ser, às vezes, de alguém com menor idade que eles. E da perspectiva da relação com os dirigentes também? Fácil também, ou seja, quando queremos todos o mesmo e a energia e a simbiose da energia é boa, é fácil. E eu tenho tido sorte nos projetos em que tenho abraçado das pessoas que estão no futebol, são pessoas que querem coisas boas, querem o bom do clube, querem equipas com ideias que vão muito ao encontro do que eu quero também, como eu vejo o futebol, por isso tem sido sempre muito coincidente, mesmo nestes momentos que estamos a passar agora, tudo o que é o mercado. Até ao dia de hoje nunca tive um jogador que veio da direção ou veio da minha parte, quase sempre caímos nos mesmos, mesma equipa de scouting, é quase sempre as mesmas coisas porque encaramos sempre da mesma maneira de estar. Porque mesmo a restante equipa técnica também não é propriamente composta por veteranos. Não, podia ser, mas acaba por não ser. Um dos treinadores que eu gosto de falar com esta questão de não coincidir o que é experiência, o que é maturidade, o que é competência, ideias e idade, que é o Fernando Valente, que eu não sei que idade é que tem o Fernando Valente ao dia de hoje, mas eu sempre que vejo as equipas do Fernando Valente jogar, são o oposto do que se pensa quando tentamos fazer ou encarar um sinónimo de idade e maturidade ou ideias um bocadinho assim menos vistosas, diria. Por isso, aqui é um bocadinho o mesmo. A equipa técnica tem ideias, e não só ideias, tem maneira de estar no que é a rotina muito similar, e a idade acaba por coincidir depois com, mais que tudo, pessoas que querem muito isto. A mente aberta acaba por não ter idade.
Contra as expectativas, esta época o Atlético ficou-se pela fase de manutenção da Liga 3. No entanto, a meio da época tiveram um desafio exigente contra o Benfica, em que não previa do talento, porque esse seria sempre maior da parte dos encarnados, mas através da estratégia conseguiram equivaler-se e batalharem contra um grande do futebol português. O quão desenvolvido se torna o instinto de sobrevivência de um treinador quando a diferença de poderio é tão grande? Encarámos de uma maneira em que esse poderio não podia ser a chave de como encaríamos o jogo. Todos os jogadores perceberam mais ou menos que aquilo ia ser um momento que, bem ou mal, nós íamos ter e íamos tentar valorizar-nos da melhor maneira. A escolha acabou por ser fácil sobre como é que íamos encarar o jogo, que iria ser através de ideias que nós tínhamos que acreditar. Tudo o que nós apresentámos naquele jogo não fugiu da nossa melhor versão durante a temporada. Aliás, se nós encarássemos todos os jogos como encarámos aquele, estávamos mais próximos de ter sucesso, e o sucesso, se for algo palpável, conseguirmos no mínimo os 4 primeiros que acabámos por não conseguir. Ou seja, passava por sermos agressivos, por tentarmos ter a bola, por mais difícil que fosse, mas sabíamos que se perdêssemos íamos descansar muito melhor se fosse dessa maneira, por isso tornou-se fácil. Eu acho que o difícil seria convencê-los a dizer, vamos fazer aqui uma linha de 6 e ainda vamos... Nesse jogo o Benfica acabou por vir com uma linha de 5, ainda vamos acompanhar os alas e depois vamos ter um ponta em modo de sobrevivência em duelos contra o Otamendi e vamos tentar sair. E sim ia ser muito mais difícil, porque ali por volta dos 10, 15 minutos a malta ia perceber, não é por aqui. Preferimos fazer o caminho ao contrário. Vamos tentar desta maneira e depois logo vemos. O Samu acabou por bater aos 15 minutos, deu-nos um bocadinho o alento, se calhar é por aqui que vamos tentar tirar alguma coisa. Fica um saborzinho de podia ter dado para mais, mas mais do que naquele jogo, na época, porque tínhamos competência, tínhamos valências humanas diferentes e difíceis de encontrar no futebol, um grupo que acabou por ser muito saudável em momentos difíceis e sentimos muito ao dia de hoje ainda, e eu digo-lhes que se tivéssemos ido aos 4 primeiros, se calhar tínhamos uma palavra a dizer. Uma pressão muito alta, a marcação individual, são ideias que o representam enquanto treinador? Que eu acredito. Mais que tudo é que eu acredito. Eu digo muitas vezes no futebol não há certo nem errado, e todos os anos, literalmente em todas as divisões, nós temos exemplos disso, de equipas que, se nós percebemos qual é a identidade dela, se todos acreditarem vão ter sucesso. Eu costumo dizer que a maneira de nós vermos isso é, se nós tirarmos as camisolas, sabemos exatamente quem é que está a jogar. Isso acontece num Atlético do Simeone, por exemplo, que muitas vezes é criticado por não fazer as coisas que muitos querem fazer, mas a verdade é que tem muito sucesso e nós sentimos que era muito por ali. Eu acho que qualquer treinador ou qualquer equipa, se tentar fazer muito diferente, ou tudo o que é equação em relação à ideia, dinâmicas, modelo, ser quase igual em percentagem ou tudo o que é estratégia, mais tarde ou mais cedo não vamos sentir os processos assim tão vincados. Pedro, obrigado novamente por estares aqui connosco. Sabes perfeitamente que as áreas de saber e de liderança antes não eram para jovens, principalmente no futebol. Como é que foste derrubando essas barreiras ao ponto de ganhares alguma credibilidade? E aqui dá para tudo, estrutura, adeptos. Provavelmente já te aconteceu ouvires alguma coisa relacionada com a tua idade ou com a tua falta de experiência, coloquemos desta forma. Como é que foste derrubando barreiras, construindo essa credibilidade? Qual é a tua experiência nesse sentido? Desmistificando, eu queria ser jogador. Ou seja, certo. Desde muito cedo havia uma paixão muito grande que veio de mim mais que tudo, que era o futebol. Sempre desde muito pequeno que me lembro de ser apaixonado pelo que é o futebol, porque quem anda neste mundo também tem que ser mesmo muito apaixonado. Cedo percebi que o jogador não me ia realizar ao máximo naquilo que era. Eu lembro-me de ir para ciências, precisava do exame de matemática para ir para desporto, e cedo percebi que era pela parte do treino. Apaixonei-me muito cedo pela parte do treino. Joguei rugby 3 anos para aprender um bocadinho do que era essa parte da liderança. O meu pai jogou muitos anos rugby e eu nunca tive assim nunca fui fascinado. Um adepto pelo que era o desporto, mas era muito adepto do que era a maneira de estar no rugby, tanto dentro como fora, e então experimentei aqueles 3 anos que me deu muitas dessas competências. A partir daí foi experimentar, e eu acredito muito que a competência reconhece, e um jogador, para reconhecer essa liderança ou o que seja, tem que existir a competência. E depois as barreiras vão caindo naturalmente. Eu lembro-me, e eu acredito muito em tudo o que é tudo o que é a especificidade de ser o mais precoce possível. Eu dizia muito cedo para mim, eu quero ser treinador, mas mais que tudo quero ser treinador de séniores. E lembro-me aos 17 anos perceber, ok, eu estou na formação e estou bem, e sei que posso ser um caminho por aqui, mas sinto que tenho que dar um passo um bocadinho diferente. E quando vou para treinador adjunto do Tiago Zorro no Sintrense, que me abriu as portas de uma maneira muito humilde também, de eu estou aqui disponível para apanhar cones ou
ou para fazer aquilo que vocês querem que eu faça. E desde aí tentei acelerar um bocadinho o processo, sem pressa, mas acelerando, não perdendo os timings importantes do que é o futebol. E a partir daí tem sido um bocadinho, como o Francisco disse, o desporto universitário, última distrital, segunda, primeira, CP, mas tem acontecido naturalmente, ou seja, não é forçado, é mais que tudo. E Josualdo Ferreira dizia muito que nós não podemos ter pressa em lá chegar, porque quando chegarmos lá vamos ter as saudades do que é o processo. E tem sido um bocadinho isto, o viver o processo, viver muitas vezes as dificuldades do que é a rotina do futebol, mas sabendo que faz parte daquilo que nós queremos alcançar um dia. Como é que esta atípica linha no currículo, e falo da equipa universitária da Nova SBE, surgiu, e o que é que diz sobre o percurso ascendente que tem tido? Foi uma oportunidade, ou seja, um amigo meu, e eu lembro-me como se fosse hoje, como é que as coisas surgiram, disseram, olha, há aqui uma equipa universitária, eu não fazia ideia o que era o desporto universitário, não fazia mesmo, quero experimentar, falei no Sintrense, o Tiago, achas que dá? Nós treinamos de manhã, estes treinos são à noite, num regime muito esportivo na teoria, e vi muito, mais que tudo, muita qualidade. Um grupo de jogadores ou de estudantes, que não são jogadores, que tiveram formações muito boas no que era o futebol. Em grandes, lembro-me de apanhar vários jogadores com formação de juvenis no Benfica, e muitos deles diziam, larguei porque mais que tudo ia ser jogador de Primeira Liga, banal, e tinha que abdicar de muita coisa na minha formação, ou então vou para uma formação académica mais forte e mais vincada e abdico desta parte. E eu senti que naquele momento nós vamos aproveitar tudo isto, vamos trazer o bichinho da competição novamente, vou experimentar as ideias que eu tenho, porque naquele momento eu não tinha noção se estavam certas, se estavam erradas, mas também era fácil porque era uma folha branca, era mais difícil ser criticado, e surgiu muito por aí. Foi das etapas mais importantes da minha vida, porque nós dizíamos, vamos tentar ser profissionais no amador, e aquilo é mesmo o amador, porque nem balneários tínhamos. Lembro-me de formar uma equipa técnica apaixonada, mais que tudo, multidisciplinar já na altura, mas apaixonada. Na altura já éramos 5 elementos e eu dizia que nós tínhamos de estar prontos se algum dia tivéssemos a oportunidade para já experimentarmos aqui, e a partir daí as coisas foram surgindo. Digo que o meu grupo de amigos é aquela equipa daqueles anos. Tenho despedidas de solteiro, tenho casamentos do que é aquele grupo que foi formado naquele momento, e foi das etapas, se não a etapa mais importante da minha vida. À questão da multidisciplinaridade da equipa técnica, aliás, já tínhamos tocado nesse assunto quando falamos para a RTP. Eu gostava que explicasse um bocado a ideia, porque não é muito normal, e isso é uma marca vincada do teu trabalho, é trabalhares, obviamente, com vários adjuntos. Qual é o papel de cada um, para as pessoas perceberem melhor, e obviamente a ligação que tem com o técnico principal, e o porquê dessa aposta tão cedo, sabendo que vocês têm recursos financeiros limitados, e o facto de acrescentares mais um ou dois adjuntos, por exemplo, prejudica aquilo que tu ganhas mensalmente. Sem dúvida, mas dá muito naquilo que eu acredito e naquilo que eu quero um dia olhar para trás e brindar com eles e dizer que tudo valeu a pena. Primeiramente, nesses primeiros tempos nós sabíamos que ninguém dependia do dinheiro no futebol, e durante muitos anos tive a sorte de primeiramente ter uns pais que me disseram sempre, tenta, até levares muitos nãos, podes tentar. Mas rapidamente tive que arranjar um side business para me conseguir governar em tudo o que era a minha vida. Depois, eu acredito muito naquilo que se chama o processo. Muitas vezes se fala, mas não se fala literalmente do que é o processo, do que é a rotina do futebol, que de longe é o fator, na minha opinião, mais importante para o sucesso desportivo. E se nós acreditamos nesse processo, é tentar meter o processo o mais rico possível. Eu já passei por várias maneiras de lidar com a equipa técnica. Ao dia de hoje tenho um núcleo muito forte de equipa técnica que agora, ao fazer análises individuais com todos eles de final da época, reflexões, novamente percebi que somos uns sortudos, porque falando com outros treinadores, muitas vezes há problemas que não têm a ver com o processo ao longo da época, e eu pelo menos falo desde a última distrital, nunca tive nenhum, e não se pode confundir amizade com competência ou com timings, e nunca tive esses problemas. Ao dia de hoje nós trabalhamos no campo, somos 7 elementos comigo no campo, eu com 4 treinadores adjuntos que estão responsáveis por momentos do jogo dispares e com especialidade muito grande, e eu percebi que essa parte é muito importante para ser fácil estar à mesa
sermos 11 a uma mesa e não nos interpelarmos em tudo o que nós falamos, treinador de guarda-redes e preparador físico, e depois tem uma equipa de análise com 3 analistas que trabalham muito mais no background em tudo o que é o nosso estudo e o estudo adversário, e mais que tudo eu tive uma conversa particular há pouco tempo até com um deles sobre se vir do campo para essa equipa de análise era um downgrade, e foi importante falar sobre isso. Eu acho que não, eu acho que nós vivemos muito daquilo que eles produzem diariamente para nós, mas este ano ainda tivemos mais um elemento a entrar, que foi uma psicóloga. Nós sentimos que podia ser importante em alguns momentos, não para o grupo de jogadores, mas para nós, e foi fulcral, parecia que estávamos a adivinhar. Agora, todos os anos parece, e isto é o bom do futebol, parece que falta alguma coisa sempre, ou parece que temos que fazer as coisas de maneira diferente, e é nesses momentos que eu me sinto sortudo, porque tendo esta rede perto de mim, e que eu digo a todos, no dia em que os perder, e já perdi vários, mas é perder para cima, já perdi para o Benfica, já perdi para o Nottingham Forest, já perdi para o Sporting, e quando vão para cima eu digo, vou ficar mais fraco, ponto, se eu acredito no processo, mas um dia espero encontrá-los novamente. O Atlético está com um projeto fresco, não só desportivamente, mas também em várias áreas paralelas ao clube, mas que obviamente tem impacto até na captação de receitas e de novos adeptos. Mas falando mais da perspectiva desportiva, onde é que achas que o clube pode chegar em 3, 4 anos, independentemente de lá te manteres muito tempo ou não, mas depois também com a questão do formato da Liga 3. Achas que é benéfico para o desenvolvimento de clubes, não só do Atlético, mas de clubes como o Atlético que querem desenvolver-se nos próximos anos? Duas perguntas, acho que muito importantes para o que é o futebol nacional e a maneira de se fazer estes modelos competitivos. Em primeiro lugar, eu sou um bocadinho crítico do que é a Liga 3, o formato de Liga 3. Porque lá está, eu acredito muito em tudo o que é o processo, e a segunda Liga tem mostrado muito isso do processo. Um Vasco Botelho da Costa, quando entra no Alverca, se tivesse um bocadinho menos tempo, não conseguia subir. Os Vizelas, Leirias, e nós acreditando no que é um campeonato, tem que haver a mínima longevidade para os processos serem assimilados. E a Liga 3 está feita um bocadinho como começa a primeira jornada e de repente já só faltam 17. E faltam 8 para acabar a primeira volta. E eu sou um bocadinho completamente de acordo contigo, Pedro. É difícil de lidar, e depois o mercado de janeiro, que supostamente é para nós percebermos em que momento é que estamos e contratar para atingir os fins que nós temos, e nós faltam-nos 4 jornadas. Como é que se capta um jogador para jogar 4 jornadas e de repente... 4 jornadas da fase regular. Com manutenção. Exato. É muito difícil. Nós queremos os melhores, queremos aqueles que, por algumas coisas, o contexto não está a ser benéfico para eles, e de repente temos 4 jornadas e podemos estar a jogar uma fase de manutenção. E isso acaba por ser difícil para clubes como o Atlético e outros. Há projetos muito interessantes no que é a Liga 3, que eu acredito que a médio prazo vão estar consolidados em campeonatos profissionais, mas mais que tudo, se apanharmos uma SAD com o dinheiro contado, mal ou bem, e nós vivemos muitas vezes de SADs, pode acontecer em 2, 3 anos se as coisas não resultarem. Eu lembro-me que o Lessa desce ao Campeonato de Portugal e o Lourosa desce ao Campeonato de Portugal. Lessa acabadinho de subir à Liga 3, Lourosa manteve-se muito bem na segunda Liga, mas neste modelo de Liga 3 acabaram por descer. Por isso eu não sei se é contraproducente para o que é a palavra projeto. Agora, falando do Atlético individualmente, eu acredito muito naquilo que se está a fazer, e por isso é que quando assinei o ano passado num projeto plurianual, irmos para um segundo ano, a importância do que é a continuidade e não estarmos na roda viva, que acontece e faz parte, e dependentes de resultados, acho que numa Liga 3 não tem que acontecer dessa maneira. Temos que acreditar, temos que ter uma estrada bem definida, que é para aqui que temos que fazer as coisas. Agora, demora. O Atlético é um clube com uma história invejável, um clube de uma classe operária bem vincada e sente-se muito no clube, mas é um clube que, em termos de infraestruturas, é difícil crescer ao dia de hoje. E o que nós temos tentado fazer mais que tudo é criar identidade, criar valor, aquele valor que não se vê mas sente-se, para pôr as pessoas mais próximas do que é o Atlético, do que é a Tapadinha, e depois, pela nossa proposta de jogo, pela nossa maneira de estar no futebol, tentar atrair massas para conseguirmos, a longo prazo, mais que tudo, estarmos cimentados em campeonatos profissionais. E não acontecer aquilo que acontece em vários, e eu aí sou um bocadinho crítico quando vejo equipas como... E não é estar a falar mal, porque se o conseguiram, tiveram muito sucesso desportivo, mas depois não têm o suporte para conseguir ficar lá, tal como o Lanque, e aconteceu, e era uma equipa belíssima, e que eu vi várias vezes ao vivo e dizia que as coisas estavam muito bem feitas, como isso era Ricardo Silva, mas já sabíamos que mais tarde ou mais cedo era um clube que ia cair cá em baixo, ou o AVS, que muitas vezes nós sentimos quando, e vemos
em vendas e valores individuais muito bem, novamente, mas a verdade é que não estão cimentados. O Atlético não é por aí. O Atlético sabe que faz parte, muitas vezes, o insucesso desportivo. A Académico, ano passado, não ficou nos 4 primeiros e mantiveram o que era o processo, a identidade e o projeto. E este ano fizeram um campeonato exímio e vão para a segunda liga muito mais preparados do que alguns. E é muito por aí que nós vamos tentar fazer no Atlético. É a proposta que nós vamos tentar e que acreditamos, e depois fazemos as contas daqui a uns tempos. Pedro, antes de falares ainda um bocado mais do projeto do Atlético, nomeadamente para a próxima temporada, 2 perguntas depois daquilo que disseste, que eu creio que é muito importante até para as pessoas da Federação Portuguesa de Futebol pensarem numa reformulação, quer da Liga 3, quer do Campeonato de Portugal. A primeira pergunta é se tu, como treinador, e já tiveste a época passada na Liga 3 e há 2 anos no Campeonato de Portugal, se alguma vez houve dirigentes da Federação Portuguesa de Futebol que falaram contigo e com outros treinadores que seguramente conheces sobre essa situação específica. E a segunda questão é, tendo o Atlético falhado o acesso à zona de subida no limite, ou seja, na última jornada, como é que foi gerir os 2, 3 meses que faltavam daí para a frente? Ok. Em relação à primeira pergunta, o canal não é assim tão estreito em tudo o que é o treinador com o que é a federação. Isto acontece, é difícil que aconteça porque muitas vezes vão confundir tudo o que são essas conversas, é mais na parte do dirigismo, e acontece, só que há modelos que estão homologados para daqui a 2 anos, 3 anos, então isto é tudo um processo. Eu lembro-me este ano e até ao dia de hoje eu ainda não sei como é que vai ser. No início da época disseram-me que o Gondomar ia fazer parte da segunda liga e estava homologado. Eu até ao dia de hoje não me falaram disso, do que é que vai acontecer, como é que vai acontecer, se há uma equipa de Liga 3 que também vai subir para ficar par, se vai descer mais uma, ninguém sabe disto. E essas coisas isso. muito... Assim é difícil trabalhar. É difícil, e há equipas, eu lembro-me de estar na Distrital, e mesmo eu num segundo lugar, eu não sabia se nós íamos subir ou não. Eu olhava para o que era o passado próximo e nos últimos 6 anos tinham subido. Como? Não sei, íamos ver várias distritais e os clubes que eram convidados acabou por não surgir, no ano a seguir já aconteceu novamente. Ou seja, há aqui coisas que estão muitas vezes... Não sei se não dá jeito de serem falados, eu não quero ir por esse caminho, mas acho que muitas vezes podíamos abrir um bocadinho mais ao que é a opinião pública de quem trabalha diariamente. Não é dos curiosos, não. Nós estamos lá todos os dias, nós sentimos as dores no sucesso e no insucesso, eu acho que nós temos sempre uma palavra a dizer. Sendo que, por exemplo, a Liga 3 já existiu no passado, chamava Segunda B. E depois acabou por vários motivos de sair e fazer-se um campeonato de Portugal com 72 equipas, penso eu, e depois diminuiu-se novamente. Ou seja... É isso mesmo. Tenta fazer sempre o melhor. Muitas vezes eu tenho muita dificuldade em estar só a criticar, porque de certeza que as pessoas que decidiram viram problemas que estavam a acontecer e tentaram solucionar. E vai sempre a vê-los. Agora, na parte que me interessa em termos de treinador e do que é o futebol, que é a valorização de tudo o que é o futebol português, que tem muita qualidade, eu acho que há aqui muitas questões que têm que se limar mais que tudo. E o modelo de Liga 3 acontece aos olhos de hoje, que para mim não está de um formato que seja o mais rico possível. Eu joguei 4 vezes o 1º de dezembro com o Lusitano de Évora. Eu não sei até que ponto é que isto é bom. Nem para o adepto, nem para o treinador. Muito claro, difícil para um treinador gerir 4 jogos com a mesma equipa e apresentar-lhes o que é que nós temos que fazer e porquê. É difícil, acreditem que é difícil as semanas de trabalho. Em relação a nós, como é que é gerir? É difícil também. Não vamos fugir, não vamos dizer que é fácil e é natural, não. Porque para nós próprios é. Mas nós temos uma regra no grupo que é: temos sempre 24 horas para fazer o luto, ou 24 horas para comemorar e tirar um bocadinho os pés no chão. E no dia em que nos juntamos novamente e vamos jogar uma fase de manutenção, que é difícil, ou seja, não é vamos jogar uma fase de manutenção e somos melhores que os outros, não. Há um equilíbrio muito grande na Liga 3. Um jogador do Atlético, um jogador do 1º de dezembro, muitas vezes podem estar na equipa contrária e vão lutar pela titularidade na mesma, porque existe qualidade. Não é estar a dizer que é lutar por baixo, existe qualidade. Se fossem para plantéis de segunda liga, iam lutar pela titularidade também. Mas mais que tudo, e eu já confessei a muita gente que um dos meus erros, e que eu ponho o dedo na ferida no porquê de não termos atingido os 4 primeiros, foi muitas vezes olhar mais para o lado estratégico do que era o nosso modelo e aquilo que nós acreditávamos. E quando nós vamos encarar essa fase, foi mais que tudo, se morrermos, estou muito mais confortável em morrer
com aquilo que é a ideia que nós trabalhamos e que eu acredito que estamos mais preparados. Então, desde o primeiro jogo, que era um jogo muito difícil, lembro com o Lusitano, que acabámos por ganhar categoricamente e mais do que o ganhar, os jogadores, na minha opinião, valorizaram-se e percebemos que o caminho era por ali. E de repente vamos jogar a Massamaca o 1º de dezembro e fazemos 5 golos, 3 deles em 20 minutos, percebemos mesmo. Houve várias provas em termos de resultado da maneira de jogar que o caminho era por ali. E a verdade é que eu acredito que valorizámos o que era a ideia, valorizámos o que era o clube e falávamos com adversários, eles diziam todos, parece que isto são palmadinhas nas costas e eu tenho dificuldade em ouvi-los, mas vocês mereciam estar mais acima e o X joga imenso e etc, etc. Mas a verdade é que vamos agarrar um bocadinho a isto para este próximo ano fazer as coisas um bocadinho diferentes ou melhores e acredito que há muito jogador do Atlético que para o ano vai estar em campeonatos superiores. E avançamos agora então para o segmento de antevisão ao Mundial. O contexto das seleções não é propriamente amigo dos treinadores jovens, exceção feita a Julian Nagelsmann, que comanda a Alemanha e tem apenas 38 anos, contrastando com Dick Advocaat de Curaçao, que aos 78 se vai tornar no mais velho técnico de sempre a participar no Mundial. Pedro de Oliveira, o Campeonato do Mundo é um torneio que o entusiasma? Como treinador assiste aos jogos com um bloco de notas na mão? Primeiro é dos poucos momentos em que estamos descontraídos e claramente sou adepto. Posso ver o futebol do lado do adepto e tento-me levar um bocadinho por isso, porque estamos a torcer todos pelo mesmo e é um momento que eu gosto muito de ver, mas num regime muito mais desportivo. Eu sinto que estas grandes provas têm um ritmo competitivo muito mais baixo, muito mais, e eu estou curioso por saber neste formato mundial, ainda com mais jogos, não sei como é que isto vai ser, ou pelo menos esta fase de grupos vai ser, mas... E mais com o calor à mistura. Com o calor à mistura e muitos dos selecionadores têm falado disso, por isso tem que ser um fator que eles estão a sentir na pele, mas mais que tudo eu acho que é pelo contrário, eu meto uns caracóis, não meto o bloco e depois se surgir alguma coisa que chama muita atenção tento tirar de lá. A seleção portuguesa dá-lhe garantias de poder lutar pelo título? Sem dúvida, acho que qualquer selecionador ou qualquer português tem que se sentir tranquilo com aquilo que vai ser a representação portuguesa pelos valores que nós temos nesta seleção. Tomás da Cunha, Roberto Martínez alivia a pressão dizendo que Portugal é menos candidato a conquistar o Mundial do que países que já o venceram no passado. No entanto, parece estranho que o treinador se coloque atrás do Uruguai na lista de candidatos. Achas que a seleção nacional se devia ter mais em conta? Sobre essa questão das equipas que já venceram, acho que pode fazer sentido, por exemplo, numa Champions. No Mundial, não diria que é tanto por aí, tanto que a Itália venceu neste século e de repente quase não põe lá os pés. Portanto, é uma questão geracional. E Portugal, neste momento, tem uma das melhores gerações, não só da própria história, mas também olhando para uma perspectiva global. Depois, temos muitas dúvidas, eu pelo menos tenho, na forma como Roberto Martínez vai montar a equipa para o primeiro jogo, para uma fase eliminar. Não é muito fácil, aliás, pelo contrário, definir o 11 com que Portugal vai jogar contra o Congo, a gestão que vai ser feita. Sabemos quem são as referências no plano individual e que podem formar potencialmente algumas sociedades vencedoras nos médios. O Cancelo e o Leão estiveram bem neste jogo, mas não sabemos quem é que vão ser os laterais e quem é que vão ser essas parcerias extremo-lateral, que espaços vão ocupar jogo a jogo. Por isso acho que Portugal tem uma base de trabalho relativamente longa e até estável, pelo menos no conhecimento do treinador. Tem algumas armas que podem surpreender os adversários, mas depois individualmente há jogadores que não chegam tão bem a este Mundial, nomeadamente no ataque e até no setor defensivo, inclusive é o Ruben Dias, por exemplo, que tem pouca competição nas pernas nos últimos meses, mas acima de tudo, o Pedro se calhar tocou no ponto-chave. Como é que Roberto Martínez vai dosear o impacto estratégico que quer trazer jogo a jogo com a criação de rotinas mais estáveis para que Portugal possa ser uma equipa dominadora, com capacidade ofensiva e gerindo os vários fatores externos que também vão marcar esta competição. Já falámos do calor, das viagens, por aí fora, e adversários de muitas características diferentes. Portanto, obviamente, Portugal tem a qualidade individual e uma geração fortíssima para sonhar com muito e tem de se assumir como um dos candidatos. Acho que não há outro cenário em que Portugal não se assuma como um dos candidatos, mas este equilíbrio e algumas escolhas-chave de Roberto Martínez durante a competição parecem-me decisivas. Portugal já fez um teste contra o Chile, ganhou 2-1 e vai ainda jogar contra a Nigéria. Devido à gestão de minutos, Rui Malheiro, dificilmente vamos saber a partir dos encontros de preparação qual será a base de Portugal para a estreia contra a República Democrática do Congo. Sim, e sobretudo destacar uma coisa ainda em relação ao ponto anterior, que é a questão de Pedro Proença, antes do jogo, em entrevista à RTP, ter dito que chegar aos quartos de final seria péssimo, ou seja, Portugal ficar pelos quartos de final seria péssimo.
E que bom seria chegar às meias finais e principalmente ao jogo final. Eu creio que isto representa, obviamente, uma pressão ainda maior sobre Roberto Martínez, tendo em conta que, tal como falávamos há pouco, Roberto Martínez tem tentado esvaziar a questão do favorito e do candidato, até remetendo-se a seleções que não estão apuradas para a fase final do Campeonato do Mundo. Aquilo que me parece, independentemente de achar que Pedro Proença coloca a fasquia muito elevada, eu creio que essa ambição não fica mal à seleção nacional, mas era importante que houvesse uma comunhão de ambição entre aquilo que pensa o presidente, aquilo que pensa o selecionador e aquilo que pensam os jogadores, e isso tem sido também prova esta primeira semana de treinos da seleção, com vários jogadores a irem à conferência de imprensa e não há um que não fale do sonho de vir a ser campeão mundial, o que é perfeitamente entendível. Aqui a ponta mais solta claramente é a forma como o Roberto Martínez está, com o seu habitual jogo de palavras, o zigue-zague habitual, a fugir à questão que é predominante. Qual é mesmo o objetivo de Roberto Martínez em relação a este campeonato do mundo, situando, e relembro-me disso também numa entrevista que deu, uma das inúmeras entrevistas, uma das últimas ao Expresso, que situava sempre os quartos de final como algo muito positivo. Eu creio que é importante olhar para um presidente da Federação Portuguesa de Futebol que diz que quartos de final é insatisfatório. Isso é um robustecer daquilo que é o pensamento no futebol português a um patamar. Ao mesmo tempo também há aqui uma clara tentativa de elevar as expectativas, Sem não dúvida. sei até se não a pensar no futuro da seleção e no comando técnico. Claro que sim, claro que sim. Era o segundo ponto que eu ia tocar e fizeste muito bem em complementar, porque assim também não vou por aí, e era aí que eu pretendia chegar. Agora, o jogo diante do Chile permite perceber que Portugal, independentemente de não ter quatro jogadores, ou neste caso 5, porque Mateus Nunes também não estava disponível, é uma equipa que vai viver muito dependente daquilo que o Vitinha e o João Neves vão dar em conjunto ao meio-campo da seleção. Até porque com 5 laterais convocados, 4 deles laterais direitos, obviamente João Neves nunca irá jogar mais como lateral direito, que é uma excelente notícia para a seleção nacional e, sobretudo, para nós que acompanhamos a seleção nacional. Mas creio que o upgrade da seleção portuguesa passa muito pelo rendimento que o Vitinha e o João Neves poderão dar ao jogo associativo da seleção portuguesa, porque a verdade é que voltamos a ver uma seleção diante do Chile e recordar que o Chile foi o último classificado do apuramento sul-americano e mostrou porque é que foi o último classificado do apuramento sul-americano, mas voltamos a ver uma seleção com muita dificuldade em circular a bola rápido entre corredores. Eu creio que a escolha do Jamor como palco deste jogo não foi a melhor. O Jamor é um campo complicado, a bola não rola com a mesma facilidade do que outros relevados. A verdade é que o próprio relevado parece mais longo do que aquilo que é para os jogadores, mas a verdade é que acabamos por ver que, mais uma vez, foi a qualidade individual a criar as diferenças, principalmente na primeira parte, quando Portugal tem 3 oportunidades claras, com o Rafael Leão a sobressair. Na segunda parte, creio que a equipa conseguiu em alguns momentos associar-se melhor e sobretudo chama a atenção para o primeiro golo de Portugal, porque passou muito pela movimentação sem bola do Diogo Dalot e do Cancelo em direção à última linha adversária. São eles os dois que prendem o lateral esquerdo e o central esquerdo e depois Gonçalo Guedes é muito inteligente a atacar o espaço entre o central direito e o lateral direito, que também, por sua vez, estava preocupado com uma eventual investida sobre o corredor esquerdo da Seleção Nacional. E depois houve claramente aqui o peso do jogo interior da Seleção Nacional, uma combinação entre o Bruno Fernandes e o Rubén Neves, que permite que o Gonçalo Guedes ataque o espaço. Em relação ao jogo da Nigéria, eu creio que é um jogo que vai permitir a Portugal ter um teste mais fiável em relação àquilo que era o Chile. Tal como dissemos na semana passada, o Chile não tem absolutamente nada a ver com a Colômbia, para além, obviamente, de serem 2 países sul-americanos, mas, sobretudo, há uma enorme distância em termos de qualidade coletiva e individual entre as duas seleções, e eu fiquei admiradíssimo, ou não tanto, quando Roberto Martínez, na conferência prévia ao jogo diante do Chile, disse que o Chile é uma equipa forte em ataque posicional. Aquilo que o Chile
é forte, é claramente na metamorfose da transição ofensiva em contra-ataque. É verdade que é uma seleção que gosta de ter bola, mas obviamente diante de Portugal não o conseguiria fazer. O teste da pressão alta, que seria importante, já que o Chile procura construir desde trás, não resultou, e isso passa obviamente pela opção que estava em campo como avançado centro, e a verdade é que o resultado acaba por ser uma vitória por margem mínima, mas é o que menos importava no jogo de sábado no Jamor. Eu creio que ficaram ainda muitas pontas soltas, e volto a frisar, o jogo com a Nigéria, que é uma equipa com mais similitudes claramente com a República Democrática do Congo, que será o primeiro adversário uma semana antes do jogo, será muito mais importante para fazer uma avaliação do que aquilo que a seleção pode apresentar logo no primeiro jogo. Eu acredito que, sem grandes surpresas, só haverá uma dúvida no 11 inicial para o jogo diante da República Democrática do Congo, se não houver nenhum problema entretanto. Na baliza estará, obviamente, o Diogo Costa. Depois, nas laterais, creio que o João Cancelo e o Nuno Mendes estiverem em condições como lateral esquerdo, Cancelo como lateral direito. A dupla de centrais será Rubem Dias, Renato Veiga, ainda que aqui eu coloco muitas interrogações sobre a aposta no Renato Veiga, mas não é de agora, já vem de trás. Depois, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Cristiano Ronaldo como referência ofensiva, e há um espaço em aberto claramente para o corredor esquerdo. Creio que Rafael Leão, depois da primeira parte, estragou tudo naquele lance, que espero que não lhe gere um castigo superior ao castigo, se quisermos, para o jogo diante da Nigéria. Mas há várias soluções para essa posição e que também passam por aquilo que Roberto Martinez vai analisar da República Democrática do Congo, porque a verdade é que também Portugal pensa nesse lado estratégico, para além, obviamente, daquilo que o Pedro falou e muitíssimo bem em relação ao seu trabalho, que é o processo. Eu acredito primeiramente no processo, mas também sei que há vários treinadores que ligam muito ao lado estratégico, o que não me choca minimamente. Pelo historial tático e das escolhas de Roberto Martínez, eu não sei, repito, estou a tentar colocar-me na pele do selecionador. Não sei se não poderá jogar, por exemplo, Diogo Dalot para ter um jogador mais robusto e com outra capacidade defensiva, pelo menos no plano teórico, e mesmo o Ruben Neves no meio campo, até para baixar a 13 e ter um elemento de estabilidade. Repito, tentando colocar-me na pele de Roberto Martínez, não sei se não podem ser candidatos também a esse 11. Embora o Cancelo, no momento de forma que atravessa, pela criatividade que pode oferecer, é um jogador que tem de ser visto como um titular desta seleção nacional. Pedro de Oliveira, não sei se Roberto Martínez é um treinador no qual se reveja. O seu Atlético não raras vezes jogou com um lateral híbrido que construía como central, algo que Portugal por vezes faz com o Nuno Mendes. Olhando para o historial tático da seleção portuguesa, que aspectos a tornam mais temível de alguém que é um observador exterior? Eu olho muito para o papel de Roberto Martínez, mesmo como selecionador. Eu acho que há aqui uma diferença muito grande no momento em que somos treinadores ao momento que somos selecionadores. O Rui tocou aqui num ponto que eu acredito muito, que é o processo, que é muito diferente, que é sermos um estratega puro, sendo que eu acho, e neste modelo de Mundial, existe um bocadinho mais de tempo, nem que seja por, na teoria, a competência da fase de grupos ser um bocadinho menor, ou seja, a probabilidade de haver surpresas ser menor também, e então tentarmos, mais que tudo, criar identidade. E eu acho que é um dos problemas de Portugal nos últimos tempos. É nós, quando vemos um jogo de Portugal, eu sinto sempre que estamos com uma expectativa de ver uma coisa que eu não vejo há muito tempo, que é uma seleção com uma identidade muito vincada. Eu nunca sei se vamos jogar muito mais pelo corredor, se vamos pressionar alto ou não, se vamos estar expectantes, se vamos estar mandões, se quando temos a bola queremos meter vertigem no jogo ou queremos ficar com ela. Por isso, essa para mim é a maior dúvida. O que é que vai ser Portugal? O que é que quer ser Portugal durante o Mundial? E essa questão eu acho que se vai prender muito naquilo que é o 11. Eu lembro-me, o primeiro Euro que eu acompanhei como criança, adepto, foi o Euro 2004, mas depois lembro-me de ir vê-lo, e mais que tudo a identidade que se criou ali quando se foi buscar ali o núcleo do Porto. Isso é importantíssimo. Vimos aqueles anos de Espanha que era a equipa do Barcelona, ou eram as ideias de Barcelona com o Luís Aragonês ou com Vicente Del Bosque, e depois peças que tinham que lá estar, mas outras que na teoria não estariam. O Capo de Vila jogava, o Marcos Sena jogava nessa seleção, e eram jogadores que se calhar não era assim tão unânime que iriam jogar, e eu acho que nesta seleção portuguesa essas peças podem acontecer. Eu acho que quando se faz a convocatória, Roberto Martínez de certeza que pensou em todos os cenários,
e para o fazer e haver lá elementos como o Samuel Costa em detrimento de João Palhinha, por exemplo, que se fosse eu o selecionador, e não sei se muitos portugueses o fariam, acho que podiam ser jogadores muito importantes em alguns momentos do jogo, Portugal se podia expor. Eu acho que as ideias estão muito enraizadas. Percebo as dúvidas. Se fosse eu, se calhar faria diferente, ou as coisas diferentes. E percebo as dúvidas que puseram aqui, as garantias que pode dar Renato Veiga ou não. Mas eu acho que, tanto como outras seleções, isto vai acontecer. Se aparecer lá um Rubén Neves, e a história recente diz-nos que Rubén Neves conta muito em todos os cenários, em momentos mais difíceis ou menos, conta muito, não só para Roberto Martínez, como contava para Fernando Santos, mesmo no que era a gestão do jogo. Eu acho que essas surpresas podem aparecer, mas para mim, onde eu vou ficar mais confortável é se estiver em frente à televisão a ver o jogo com o Congo e perceber para onde é que estamos a caminhar. Porque estas seleções e o que é o Mundial, a fome e a maneira como se entra na competição é importantíssima, e eu duvido que estas seleções que nós vamos apanhar não vêm com essa fome para estes 90 minutos. E se nós numa final da Champions vemos um Paris Saint-Germain com dificuldade de entrar num bloco baixo do Arsenal, Portugal pode ter muita dificuldade contra um Congo ou qualquer outra seleção, pode ter dificuldade em entrar nestes blocos. Por isso, mais que tudo é nós percebermos se aos 20 minutos o jogo não tiver a correr de feição, ou porque a bola não entra, ponto, ou porque não estamos bem, nós percebemos para onde é que vamos caminhar. E há aqui um fator anímico que eu acho que pode ser difícil de gerir. É que o Uzbequistão nunca participou no Mundial, vai participar pela primeira vez, e o Congo já participou, mas ainda como Zaire há 50 anos, portanto não é por aí. Participou em 74, é outra geração, até o país tem outro nome, portanto é uma realidade nova, e do ponto de vista motivacional vão criar algumas dificuldades, sem sombra de dúvida. E tens a mesma fé nestas figuras secundárias e no papel que podem ter, se calhar, mais no decorrer dos jogos? Aí acho que Portugal fica a perder para outras seleções. É um dos aspectos em que não vejo que a seleção portuguesa esteja no patamar de outras, em termos de profundidade e possibilidades durante o torneio. Porque nós olhamos para o Brasil, e já aqui falei no episódio anterior, o Ancelotti, se quiser, pode ter o Endrick, o Ryan, o Danilo, o Igor Thiago no banco, e todos, de alguma forma, com características diferentes e em várias posições, podem entrar e marcar a diferença. E quando digo entrar, não é apenas como suplentes, também para mudar o estado de ânimo e as possibilidades táticas durante a competição. Olhamos para a França, a mesma coisa. Mesmo a Espanha tem grande profundidade. É difícil identificar em Portugal estes jogadores que, num torneio curto, e isso também é diferente de uma competição de regularidade e num modelo mais enraizado, num torneio curto, que possam entrar e individualmente marcar diferença e melhorar a equipa de alguma forma. Por isso, é a única possibilidade. Jogadores como Trincão, Francisco Conceição, os médios vão ter que aparecer enquanto figuras secundárias. Os laterais também, não há outra hipótese. Agora, há efetivamente dúvidas em relação aos avançados, parece-me legítimo, pela idade de Cristiano Ronaldo, porque Gonçalo Ramos, nos últimos compromissos de março e ao longo da temporada, nem sempre esteve na melhor forma no plano de jogo, é verdade, marcou alguns golos, e Gonçalo Guedes é um bocadinho uma incógnita, apesar de ter sido o marcador do primeiro golo, num movimento mais típico, à procura daquele intervalo na linha defensiva, não tanto como extremo, mas é um jogador mais específico para ser utilizado em determinados contextos. Agora, se nós olharmos para o brilho individual de alguns destes jogadores e para a forma como chegam ao Mundial, vemos que, de facto, olhando para a França, ou para uma Espanha, ou para um Brasil, Portugal perde um pouco, até para a Argentina, que tem um jogador como Nico Paz, que se calhar vai ser um suplente de luxo, por exemplo. Antes de avançarmos para essas outras seleções, deixa-me só perguntar-te, Rui Malheiro, numa fase inicial, Portugal terá pela frente a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia. Com o que é que a seleção deve estar mais preocupada neste grupo? Talvez consigo própria, não? Sim, claramente consigo própria. Eu acho que não há a mínima hipótese de Portugal não passar em frente. Isso parece-me óbvio, mas creio que há uma desvalorização muito grande daquilo que pode valer a República Democrática do Congo, principalmente naquilo que compete à organização defensiva. É muitas vezes muito coriácea, apesar da equipa partir muitas vezes uma linha de 4, forma a linha de 5 com facilidade a defender, e não concede muito aos adversários, e o Pedro tocava há pouco num aspecto muito importante. Portugal em 20 minutos não pode deixar de jogar o seu jogo, ou seja, com o 0-0 não pode sentir que depois de qualquer maneira pode chegar a zonas de finalização com qualidade. Não, tem que acreditar naquilo que vai jogar. E muitas vezes falta isso à seleção nacional. Depois, há um aspecto que concordo com o Tomás, na perspectiva que leu o jogo e o adversário, que é a questão do Diogo Dalot poder jogar como lateral direito. Isto porquê? Porque o Congo aposta todas as suas fichas
no momento de transição e, sobretudo, pelos corredores laterais. E creio que aí poderá também causar alguns distúrbios na seleção nacional, nomeadamente no momento de transição defensiva, e deixa-me dizer que a transição defensiva da seleção nacional na segunda parte, no tal 10 contra 10, foi verdadeiramente assustadora pelo lado negativo. Depois, o jogo com o Uzbequistão, eu creio que Portugal é amplamente favorito. O Tomás toca num ponto que também me parece muitíssimo importante, é a estreia do Uzbequistão em campeonatos do mundo. Os jogadores vão um bocadinho além daquilo que são as suas forças, e acho que esse é um aspecto que ainda pode ser mais robusto se a equipa do Uzbequistão perder, e acho que será natural diante da Colômbia, porque pode criar ali a questão de 2 derrotas poderem valer a eliminação do campeonato do mundo e haver um forcing da seleção do Uzbequistão. Não creio também que o Uzbequistão tenha um treinador que tem sido muito elogiado por Roberto Martínez, mas acredito que seja pela carreira como jogador. E depois, finalmente, o jogo com a Colômbia, que será já uma etapa, eu diria que mesmo com Portugal e Colômbia apurados, será sempre um jogo de 32 avos de final do Campeonato do Mundo. E esse é um aspecto essencial, é que, ao contrário de competições anteriores, o Campeonato do Mundo não tem 7 jogos para chegar à final, incluindo a final. Neste caso tem 8, e esse aspecto eu creio que será muito importante, e nomeadamente em alguns grupos vai haver seguramente surpresas, e isso aconteceu, por exemplo, no México 86 e nos Estados Unidos 94, ainda com 24 seleções, que é a questão de muitas seleções estarem-se claramente a preparar para aquilo que será a fase a eliminar e não tanto para esta primeira fase, que será, em algumas circunstâncias, fase de testes. A concorrência de Portugal será obviamente elevada. A Argentina chega como campeã do mundo, título que nunca ganhou em 2 edições seguidas. A Espanha tem o estatuto de campeã da Europa e o estilo de sempre. Existe também a França, que leva 3 finais neste século e tem o desafio de conciliar o muito talento que tem do meio campo para a frente. A Inglaterra vai estrear Thomas Tuchel em grandes competições e há candidatos honorários como o Brasil e a Alemanha. Tomás da Cunha, quem é que tem os músculos mais bem definidos para se apresentar com força neste Mundial? Como ponto prévio, acho que vai ser um Mundial de muitas surpresas e não apenas em relação aos favoritos. Acho que a tabela fictícia que nós poderíamos montar com o favoritismo desta equipa e daquela equipa, acho que vai ser tudo ao contrário. Com isto não estou a dizer que haverá um vencedor completamente fora desses que tu destacaste, mas acho que o caminho será muito difícil de prever. Depois, ao dia de hoje, eu acho que a França e a Espanha partiriam como a dupla favorita, um bocadinho acima das outras, mas eu acho que quem vai vencer o Mundial é quem se adaptar melhor e quem conseguir extrair o máximo do plantel na totalidade, porque é um Mundial que tem mais uma ronda, convém não esquecer, é um Mundial que vai ser jogado em condições muito difíceis para todos os treinadores e para todas as equipas, com invenções, com uma paragem para hidratação que também vai acontecer, e neste sentido, por um lado, os treinadores têm um lado estratégico importante, mas por outro, a sensibilidade das escolhas pode ser ainda mais importante, porque imaginemos que um treinador qualquer surpreende taticamente, mas aos 20 minutos há uma paragem. E portanto, a partir daí, essa surpresa pode ficar desde logo inviabilizada. O treinador adversário faz uma alteração tática que só faria ao intervalo. Ou exatamente isso, também pode acontecer, porque há ali um momento de pausa inevitável, não é opcional, é um momento inevitável, e nesse sentido acho que a sensibilidade da escolha e do momento pode ser ainda mais importante. Posto isto, tenho curiosidade para ver como é que a Argentina vai incluir a nova geração dentro da equipa campeã, tendo perdido o Di Maria, Messi com mais 4 anos, é verdade, mas há Nico Paz, Barco, Tiago Almada, jogadores que podem trazer um refresco muito interessante para que a Argentina tente o bicampeonato, o que é, obviamente, muito complicado. A Espanha vai com algumas dúvidas por questões físicas, mas em termos de plantel e de ideia de jogo, acho que está num patamar difícil de segurar. A França, dentro da ideia de Deschamps, que é um treinador conservador, mas que apesar de tudo dá alguma liberdade aos jogadores da frente, tem talento para tudo, para vencer a competição naturalmente. Tenho 3 pontos de interrogação muito grandes. Inglaterra, Brasil e Alemanha, porque acho que do ponto de vista tático e de liderança são seleções que têm treinadores fantásticos, se calhar até os 3 melhores da competição, do ponto de vista tático, atenção, mas depois não sei como é que vão reagir em torneio curto e na tomada de decisão dentro da competição. No Brasil já destaquei quem é que eu acho que pode ganhar a importância. Em relação à Inglaterra, a convocatória já de si foi muito polémica, vamos ver como é que Tuchel atinge o tal equilíbrio que procurou, com jogadores como o Morgan Rogers, o Anthony Gordon,
Jordan, o Elliot Anderson, que podem ter aqui momentos de afirmação, além de Harry Kane, obviamente, que chega como uma grande figura e um potencial bola de ouro. Mas da Inglaterra eu espero ou coisas muito boas ou coisas muito más, acho que não haverá meio termo para a seleção inglesa. E da Alemanha é um pouco a mesma coisa, porque acho que em termos de clareza de jogo, o Nagelsmann está à frente de outras seleções, mas não tem sido uma Alemanha muito capaz nos momentos-chave, o nível defensivo deixa um pouco a desejar, e se jogadores como o Musiala, Wirtz, não estiverem em modo inspirado, a Alemanha acaba por ficar aquém de outras seleções, como Portugal, França e Espanha, por exemplo. Rui Malheiro, é um Mundial para ser vivido dia a dia e para saber reagir àquilo que a rotina diária pode trazer aos selecionadores. Sim, ainda que haja uma diferença em relação a mundiais anteriores, para além da questão que já falamos de haver mais uma eliminatória, que é a questão que entre a primeira e a segunda jornada há um espaço muito grande que nunca existiu neste tipo de competições. Há seleções que vão estar uma semana sem competir e isso vai justificar, do meu ponto de vista, um trabalho até mais de treinador do que de selecionador, mas o Pedro está aqui e poderá falar ainda com mais à vontade do que eu sou sobre isso. Agora, aquilo que me parece, e estou totalmente de acordo com o Tomás, até porque já o referi anteriormente, eu vejo muitas predições, se quiseres, aliás, antecipações daquilo que serão a tabela classificativa dos grupos, e não creio que os cabeças de série vão limpar os grupos com a certeza que outras pessoas estão a ter, independentemente de excluir até neste lote, por exemplo, o Canadá, e até pode acontecer os Estados Unidos. Não, creio que haverá outros grupos que vão ter vencedores surpresas, isso vai baralhar claramente aquilo que será a fase a eliminar, porque as seleções acabam por cair em núcleos diferentes, se quisermos, das duas partes do Mundial quando começar a eliminar, e creio que esse fator será um fator muito, muito importante. Tal como o Tomás, coloco a França e a Espanha como principais favoritas. Creio que a França tem uma pressão adicional, que é a questão de ser a despedida de Deschamps e querer acabar em beleza depois de um percurso triunfante, sem qualquer dúvida, como selecionador francês, nem sempre a jogar o futebol que eu particularmente aprecio. Agora, a qualidade individual da França é absolutamente inquestionável. No caso da Espanha, eu tenho alguma curiosidade também por aquilo que será o extra-futebol, ou seja, como é que a imprensa de Madrid vai acompanhar esta seleção, se vai criar instabilidade nesta seleção, porque pela primeira vez na história a seleção de Espanha não apresenta jogadores do Real Madrid, mas também a pergunta, um pouco face àquilo que foi a temporada do Real Madrid, é que jogador é que iria ser selecionado por parte do treinador espanhol. Aqui a minha principal dúvida em relação à Espanha é a questão física e o facto de Lamine Yamal, que pode ser o grande protagonista deste campeonato do mundo, estar a recuperar de uma pubalgia. Isso nunca é um bom indício, pode criar problemas em termos de competição. Basta recordar o que é que aconteceu em Portugal, Portugal em 2002 com o Figo, exatamente nas mesmas circunstâncias. No entanto, há uma ideia de jogo e aí sim um processo claramente declarado em que aos 20 minutos não se muda de ideia por se estar a empatar ou a perder. E creio que esse é um aspecto muito importante da seleção espanhola. Depois, em relação às outras, o Tomás faz uma análise com a qual eu concordo. Eu juntaria Marrocos neste momento a este lote, não, nem de favoritos nem de candidatos, eu não entro muito por aí, mas de uma seleção que pode fazer um campeonato do mundo muito interessante, à semelhança do que fez em 2022. É certo que há uma mudança de comando técnico, mas não há uma mudança de ideia, e esse acho que é um aspecto muito, muito importante. E depois sim, há qualidade individual de sobra. Reparar até que há uma geração que foi campeã do mundo sub-20 e que ainda não foi aproveitada para esta grande competição internacional, e eu creio que havia jogadores que podiam até encaixar nesta seleção, só que a riqueza é tão grande que permite que isso não aconteça. E, sobretudo, há um jogo que me causa claramente mais excitação, se quiseres, na fase de grupos, que é o Brasil-Marrocos. Eu creio que isso também vai ser um jogo que também vai ser um teste muito forte à seleção do Brasil. Há vários equívocos que me parecem existir na seleção do Brasil, até na própria convocatória. Para mim é muito difícil perceber como é que João Pedro não está na convocatória, embora o Igor Thiago mereça, e não era dele que eu estaria a falar para abdicar. Creio que a lesão do Wesley, confirmando-se a sua substituição, vai também enfraquecer, se quiseres, o lado direito da equipa do Brasil,
Ainda por cima levou o Ederson, médio. Exatamente, o que também não é muito compreensível, ainda que me parecesse que faltasse um médio à seleção do Brasil neste campeonato do mundo. Agora, ir buscá-lo em detrimento de um lateral direito, pensando que o Danilo poderá fazer todos os jogos como lateral direito, parece-me também muito excessivo, sobretudo se é quando a competição apertar. Nesta primeira fase, admito que não possa não sentir tanto isso, independentemente de me parecer que principalmente Marrocos e Escócia vão procurar explorar esse espaço. Mas é uma seleção do Brasil que chega a este campeonato do mundo com muitas dúvidas, com a pressão de sempre, e creio que, obviamente, se irá ouvir falar de Neymar, quer jogue, quer não jogue. Acho que será muito por aí que a imprensa brasileira, ao longo da competição, irá entrar e já está claramente a preparar-se, algo que, se não correr bem, será um segundo carnaval no Brasil, não com a dimensão de um carnaval que seria se o Brasil fosse campeão do mundo, e muito sinceramente, se há a seleção deste grupo de candidatos e favoritos que eu coloco com menos probabilidade de conseguir vencer o campeonato do mundo, é o Brasil. Tratam-se de equipas, Pedro de Oliveira, que têm vários métodos para procurar o sucesso. Diverte mais ver a Espanha com toda a filosofia de toque de bola combinada com vertigem, ou a Argentina, uma equipa mais viril e com menos ambições estéticas? Eu acho que a Argentina também tem as coisas muito vincadas, na minha opinião. Todo o caminho que tem feito dá-me um certo prazer, ou consigo identificar qual é a identidade que a Argentina tende a transparecer. Em detrimento de outras seleções que eu mais que tudo estou curioso. Eu estou curioso mais que tudo para perceber como é que a França vai encarar. Porque eu acho que há um desequilíbrio dentro das melhores, e é difícil dizer quem são as grandes candidatas, porque temos sempre medo de nos esquecer de alguém, porque existe mesmo muita qualidade neste Mundial, mas eu sinto que a França, se nós formos em termos de individualidades, pode estar acima, mais que tudo, no último terço. E tenho muita curiosidade como é que se vão apresentar neste momento de fase de grupos, se vai existir esta tal gestão que toda a gente fala que vai ser feita no Mundial, que eu sinto que pode não ser tão necessária como foi em modelos competitivos anteriores, por causa destas semanas que pode haver de trabalho e que se pode tentar enraizar alguma coisa. Eu acho que Portugal pode ter uma vantagem também nesta questão, porque o Roberto Martínez tentou mais que tudo levar aqueles que ele sente que estão em final de ciclo na seleção. E eu acho que isto, pelo menos a história tem-nos dito, que estas seleções que podem estar em final de ciclo têm sempre uma palavra a dizer, porque ou vão, na teoria, correr mais, ou vão querer mais nesses momentos em que pode ser mais difícil isso acontecer. Ok, fizemos o nosso, isso acontece muito no futebol, e eu acho que Portugal pode ter esse trunfo. Claro que a qualidade de Portugal nos mete nessa fase das decisões automaticamente, mas eu tenho uma certa esperança que se calhar tem a ver com o ser adepto, também que Portugal pode ter uma palavra a dizer. E depois estou muito curioso também para ver a seleção inglesa, depois destas decisões na convocatória, mais que tudo diferentes do que qualquer um de nós que não está no dia-a-dia poderia fazer, pondo em causa o talento acima do que é o grupo, e estou muito curioso para se perceber no final se valeu a pena ou não valeu a pena. Não sei, uma Inglaterra que tentou criar a melhor equipa e não necessariamente o melhor conjunto de jogadores. É uma tendência cada vez mais comum, é tratar a seleção em modo clube, digamos assim, Isso ou com mesmo. essa ambição, pelo menos. Com aqueles que querem. Eu Sim, sinto sempre para montar a melhor equipa possível, selecionador- na perspectiva do treinador, o claro. selecionador vai querer ganhar, ou seja, não há aqui interesses, na minha opinião, diferentes do que é um adepto ou que é uma pessoa oriunda desse país. Por isso eu acho que e existem seleções como a Noruega, que mais tarde ou mais cedo Isso mesmo. vai mostrar provas. Marrocos tem mostrado, ou seja, são seleções que têm mais que tudo apresentado identidade. E se nós olharmos para o jogador inglês no seu todo, mas só o jogador inglês, nós vamos a ver isso, essa identidade ou esse querer não aparece muito num Phil Foden ou na maneira de estar ou num Cole Palmer, e se calhar estão a tentar desmistificar essa questão e lutar um bocadinho com o que é aquela antiga Inglaterra. A técnica também aliada um pouco ao espírito e ao que é sentir o país. Antes de terminarmos, vamos imaginar que vocês são guias e têm que apresentar aos nossos ouvintes atrações menos conhecidas do Mundial. Que wildcards nos trazem? Podemos, Rui Malheiro, começar por ti. Eu acho que hoje em dia, face àquilo que é o futebol e cada vez mais a globalização, aquilo que me parece é que é cada vez mais difícil encontrar potenciais revelações. Por exemplo, eu tenho grande expectativa em relação ao Nico Paz na Argentina, seria o meu principal destaque, mas hoje em dia toda a gente já sabe quem é o Nico Paz. Mas aquilo que me parece é que será importante para a Argentina
em vários momentos ao longo do Campeonato do Mundo, encontrar espaço para que o único capaz se enquadre na equipa ou que seja enquadrado na equipa. E acho que esse é o principal desafio. Depois, obviamente, tenho grande curiosidade com a seleção turca, e dentro da seleção turca, obviamente, destacar o Arda Güler e o Kenan Yıldız, até pelos papéis que poderão ter neste Campeonato do Mundo. Recordar que a Turquia, à partida, não jogará com um 9, vai jogar com um falso 9, e até há a possibilidade, por exemplo, de Kenan Yıldız a poder fazer essa posição em alguns momentos, mas tenho grande curiosidade, e o próprio grupo com os Estados Unidos, Paraguai e Austrália pode conduzir a Turquia a um primeiro lugar no grupo, e esse seria, por exemplo, uma das surpresas que para mim já não seria tão surpresa, mas vamos ver também qual será a resposta da Turquia numa grande competição internacional de seleções, porque a verdade é que desde 2002, em que conseguiu fazer um feito similar ao de Marrocos no último campeonato do mundo, não tem tido este contexto afirmativo. Aliás, bem pelo contrário, tem falhado em várias competições internacionais. Vamos ver como é que isto se resume. Depois, há um jogador que eu creio que tem todas as condições para ser um protagonista do Campeonato do Mundo. Para quem não conhece tanto a Bundesliga, estou a falar concretamente do Yan Diomandé da Costa do Marfim. Eu creio que o perfil dele se enquadra perfeitamente naquilo que a equipa quer fazer neste Campeonato do Mundo, e a forma como sai da esquerda, a capacidade que tem para provocar desequilíbrios, a própria capacidade que tem, que eu creio que ainda será refinada em termos de finalização, também será muito interessante. E não esquecer que é um grupo forte, tem a Alemanha como principal favorita, mas creio que o encontro entre Costa do Marfim e o Equador será um daqueles encontros muito interessantes de segunda linha. Isto porquê? Porque o Equador faz um apuramento absolutamente épico. Recordar que começa com pontos negativos e acaba na linha da frente do apuramento sul-americano, muito à base da consistência do seu processo defensivo, enquanto a Costa do Marfim é uma seleção diferente, é uma seleção que muitas vezes até se torna algo negligente nesse processo e aposta muito as suas fichas do ponto de vista ofensivo. E creio que esses são jogadores que quero ver de forma absolutamente inequívoca. Também tenho alguma curiosidade em relação ao Ghana, não só por ser treinado por Carlos Queiroz, está num grupo difícil, mas em que é claramente possível chegar a um segundo lugar, por exemplo, e aí há vários jogadores que podem saltar à vista. Obviamente que Caleb tem sido um nome mais falado nos últimos tempos, até pela possibilidade, que parece cada vez mais difícil, de vir para o futebol português, mas há outros jogadores, como Noah, que podem ser figuras, aparecerem como revelações deste Campeonato do Mundo, e sobretudo no Paraguai, que não está num grupo que me pareça totalmente acessível a conseguir seguir em frente, ainda que me pareça ter possibilidades de lutar pelo terceiro lugar. Há dois jogadores que eu gosto muito, principalmente o Diego Gomes, que joga no Inter de Miami com o Messi, e o Enciso, que é mais conhecido na Europa, que joga no Brighton, para além, obviamente, para rematar, para não ficar muito longo, obviamente Bilal El Kanous e Ben Seguir em Marrocos. Creio que são jogadores que podem claramente fazer a diferença. A recordar que Marrocos tem no seu elenco um jovem das escolas do Barcelona, que normalmente joga avançado, mas não acredito que vá ser muito utilizado, só se houver alguma surpresa. E o Pedro falou há pouco da Noruega. Eu acredito que a Noruega será uma das seleções mais interessantes deste campeonato do mundo. Veremos a adaptação ao clima, porque não será propriamente fácil, mas aí, por exemplo, o André Sheldrup é um jogador que pode criar mais, sobretudo no público português, sobretudo mais, diria, apetite de ver neste campeonato do mundo. Tomás da Cunha, quais são as tuas apostas? Tentando fugir um pouco ao que o Rui disse, em termos de espetacularidade dos jogos, Marrocos e Argélia são imperdíveis, sem sombra de dúvida. Depois, a nível de diversão, também parece que a Costa do Marfim pode valer mais do que o Senegal, embora o grupo França, Noruega, Senegal, à partida também traga algum equilíbrio na competição. Depois, gosto bastante do grupo B, principalmente nos duelos entre Canadá, Bósnia e Suíça. Atenção ao talento jovem da Bósnia,
principalmente nos extremos, o Bayraktarevic e o Alay Begovic, que não sabemos ao certo se será titular, mas são dois belíssimos jogadores. Atenção, claro, ao Gilberto Mora, que pode ser a grande bomba deste torneio, caso o Javier Aguirre lhe dê espaço de jogar. Já não é um desconhecido, mas para já parece que vai começar no banco. Sim, também acho que começará de fora, mas ao longo do torneio, quem sabe, se não pode aparecer. Sem dúvida. Teremos logo um Bocasi também, central sul-africano canhoto, muito bom, aventura-se facilmente em conduções e com remates de meia distância. Na Argélia há pouco falávamos deles, o Ibrahim Maz é um craque, mas há outros, o Moussa, que era para ter vindo para o Benfica na última temporada. Em Marrocos o Saibari, além do lado direito Hakimi Brahim Dias. O Equador tem um nível defensivo extraordinário, mas podemos ver, por exemplo, um Kendry Páez, que entre Chelsea e Estrasburgo vai começando a dar os primeiros passos no futebol europeu, no Estrasburgo no caso, e que em contexto de seleção também pode ser mais aproveitado como essa figura criativa, vai lá estilo James Rodrigues, um bocadinho nesse sentido. Em relação à Colômbia, o mais jovem destaque pode ser o Gustavo Puerta, que vem de uma boa época no Racing Santander, está ali a bater às portas da titularidade, quem sabe, e é um médio todo o terreno também de grande nível. Depois é um torneio tão longo que haverá sempre muitos destaques, mas estaremos cá para isso. Exatamente. Por hoje é tudo, terminamos assim o episódio desta semana. Mais uma vez agradecer ao Pedro a disponibilidade para se deslocar, para a disponibilidade que teve e que mostrou em se deslocar ao nosso estúdio para dar estes palpites. Dizer apenas que esteve connosco na sonoplastia o Tomás Delfim. Obrigado por ter estado desse lado. Até breve.